boa musiquinha. Boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é Charbot Casagrande, eu sou médico e CEO do Instituto Charbot Casagrande e tenho o privilégio de receber aqui no PodDoc Dr. Leonardo Berlese, médico, especialista em medicina integrativa, longevidade, emagrecimento, reposição hormonal e modulação intestinal. É tudo isso, professor? E mais um pouco, hein? E mais um pouco. Muito bom ter o senhor aqui, seja bem-vindo. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Vamos Ótimo. aí falar bastante coisa. Depois de um dia de atendimentos aqui, doutor Leonardo, vamos trocar uma ideia aqui então sobre... o tema hoje é obesidade, emagrecimento e obviamente junto vamos falar um pouco da medicina integrativa, que é o que nós fazemos hoje, né, para trazer mais saúde para os nossos pacientes. Então me conta aqui um pouquinho, doutor Leonardo, o que é a medicina integrativa, essa medicina da longevidade, como funciona, qual a diferença da medicina tradicional? A medicina integrativa, na verdade, eu gosto de dizer que é a medicina dos porquês, né? A gente vai atrás dos porquês que a pessoa está com aquela situação. Então, se ela tem um problema de saúde, a ideia é que a gente busque a origem, né? A medicina tradicional, ela trata muita doença. Essa é a grande questão. O foco é a doença. Então, tu reúne sintomas e sinais do paciente, né? Ele está com queda de cabelo, ele está com a unha fraca. Tu bota um nome nisso e dá um remédio para ele. A medicina integrativa, na verdade, é tentar identificar o porquê que aconteceu isso. Qual é a origem desse problema? Eu estou com azia. Ok, por quê? Vamos tentar identificar a origem. Não quer dizer que a gente não use as duas juntos, né? A gente sabe que os remédios ajudam muito inicialmente, às vezes, para a gente recorrer, né, a eles. Mas a ideia é essa, é a gente tentar descobrir a origem, porque quando a gente começa na origem, a gente resolve o problema, né? E a gente vê na prática hoje que a medicina integrativa está aí, faz parte também, né, a nutricionista, o personal, o psicólogo, então ela abrange toda essa área e o foco é o paciente, principalmente a saúde dele. Né? A gente tentar fazer com que ele tenha mais saúde, que ele tenha mais qualidade de vida, que ele consiga ter energia, disposição no dia, tudo isso. E eu brinco que mudança de hábitos é o melhor remédio. Não tem um remédio nenhum que faça o que a mudança de hábitos faz. Né? Boa. Essa sua visão da medicina dos porquês ela é bem interessante e ela vem de encontro com algumas coisas que eu falo às vezes para os pacientes, que na medicina tradicional a gente usa muito remédio, né? Para remediar algumas condições, né? E na medicina integrativa, muitas vezes o paciente sai com uma receita que pode ser até 2 páginas de receita, né? Mas muitas das coisas que estão ali são reposições hormonais, deficiências que o paciente tem, vitaminas, minerais, antioxidantes, né? Muito mais suplementos do que necessariamente remédios para remediar uma condição, e sim muito mais para tratar a base do problema, melhorando a saúde do paciente como um todo, né? Exato. Essa é a ideia, né? A gente tentar o máximo possível identificar os problemas e não só remediar eles, né? Então, faz parte às vezes, mas a gente vê que na prática, quando a gente organiza, né, o organismo do paciente, que ele fique melhor, que a gente consiga identificar as deficiências, né? Um paciente que está deficiente, às vezes tu coloca um pouquinho dos nutrientes, já resolve, né? Para de cair o cabelo, a unha já fica boa, ele já tem mais disposição, né? Então, essa é a ideia, esse é o foco nosso, né? A gente trabalha com isso hoje, a gente pratica na nossa vida isso também. Então, essa é a ideia e a gente vê os pacientes querendo mais isso, né? Eu sempre brinco que a medicina integrativa, tu vira quase um médico da família, né? É a mãe que vem, que traz o marido, que quer que tu atenda o filho, que tu traga o avô, tudo isso. Eles começam a ver porque realmente começa a mudar, né, a rotina deles, começa a mudar os hábitos e eles querem que todo mundo também participe disso. Né? E essa ideia de trazer os outros membros da família só reflete o resultado que eles têm, né? O quão satisfeitos eles ficam. E eu acho que esse nome integrativo vem muito também da ideia de a gente tratar o paciente como um todo, como você falou, né? Muitas vezes o paciente... É comum, pelo menos comigo, do paciente vir pedindo emagrecimento. Né? Doutor, quero emagrecer. E a hora que você começa, você pergunta, né? Mais alguma coisa, mais algum problema? Não, doutor, só quero emagrecer e ganhar massa muscular. E a hora que você começa a conversar com o paciente, tirar uma anamnese completa, você vê que o sono está ruim, que o intestino está ruim, não funciona, constipação,
má digestão, libido ruim, várias coisas, né? E aí acho que essa integrativa vem um pouco disso também, né? É a gente tirar esse olhar pontual do paciente, olhar apenas a primeira queixa dele ou a principal, e muitas vezes a gente tratar o paciente como um todo, sob a ótica de coisas que nem ele via antes. Exato. E aí depois de 6 meses, 9 meses, ele é outra pessoa. Isso eu acho sensacional. Agora, antes da gente entrar, eu estava até conversando com um paciente que foi essa mudança que ele teve. Ele era um paciente diabético, tava muitas lesões no corpo, e a ideia dele era o quê? Eu quero emagrecer. Todo inflamado. Daí, o hábito de sono ruim. Aí pergunta assim, por onde eu vou começar? Né? Porque emagrecer até a gente consegue fazer ele emagrecer, né? Mas como é que ele vai emagrecer com todos esses hábitos ruins? Isso faz 2 anos, quando eu comecei a acompanhar ele. Em setembro, agora, participou de um campeonato de Master de basquete na Argentina. Outra pessoa, tudo estabilizado, focado, magrinho, tá super bem. Então é isso, é esse processo, né? Não adianta tu falar para um paciente que ele vai emagrecer sem mudar hábito, não adianta, não vai. Né? Esse que os pacientes querem ser emagrecidos, na verdade, né? Exato. Eles querem algo para que nós os emagrecemos, né? E não eles participarem ativamente do processo. Né? E eu vejo também esse termo como longevidade, eu acho muito interessante. E eu gosto muito de falar assim para os pacientes, que é a gente estar melhor com o tempo. A gente pode estar envelhecendo, né? Mas eu estou na casa dos 40 hoje, o senhor está quase lá. Estamos lá, né? Quase. E eu digo que é chegar nos 50 melhor do que nos 40. É chegar nos 60 melhor do que nos 50. Né? E a gente vê que na medicina integrativa, com mudanças de hábito e melhorando o paciente como um todo, desde o sono, intestino, hormônios, perdendo gordura, ganhando massa muscular, ao longo do tempo, é exatamente isso que a gente consegue. Né? E eu brinco, e volta e meia eu falo na parte da estética também, que esse é o caso das nossas atrizes famosas, né? Como Julia Roberts, que é da minha época, não sei se é da sua. Sim, claro. Mas Julia Roberts é meu crush, eu brinco, porque os filmes famosos dela, né? É da minha época, e hoje a gente vê ela cada vez mais bela. Né? E Jennifer Lopez é outro. Nossa, sensacional, né? E o que é isso? Além delas cuidarem da estética, obviamente, e isso gradualmente, todo ano fazendo alguns procedimentos, elas cuidando da saúde delas como um todo, né? Não tem como chegar longe de qualquer jeito, né? A gente precisa organizar a nossa rotina para fazer com que chegue longe. Eu gosto sempre de perguntar para os pacientes assim, quando tu me conheceu e hoje, tu tá melhor ou tu tá pior? Qual é... Tem pacientes que eles dizem, olha, hoje eu tenho queixas que se eu for comparar com antigamente, eu acho que até é bobagem, né? Com tantas queixas que tinha, hoje eu vou reclamar de uma coisinha que, antigamente passaria despercebido. Mas é isso, é o paciente se conhecer, ele conseguir começar a entender coisinha, ouvir o corpo, né? O corpo sempre fala, né? A gente que não sabe escutar, não sabe entender o que ele está dizendo, mas ele começa a dizer coisas que a gente vai deixando, vai levando para lá, é normal. O envelhecimento, né, que a gente fala da longevidade. As pessoas acham que é normal eu ficar velho, eu começar a usar remédio, eu não ter mais libido, aí eu engordar, gastar toda a aposentadoria em remédio, né? Eles acham que é normal. Eu brinco com alguns pacientes que ele tem que ter 2 geladeiras. Da minha avó, os remédios ficavam em cima da geladeira. Falei assim, você vai ter que comprar mais uma geladeira se você continuar assim, porque vai faltar espaço em cima da geladeira para colocar todos os remédios, né? Com esse dividir, né, ou separar o que é normal e o que é comum. É comum as pessoas chegarem nesse nível, mas não é normal. Eu posso envelhecer com saúde, eu posso envelhecer e a gente... Tem exemplos hoje de pessoas com mudança com 60 anos que mudaram sua vida e hoje estão super bem, tanto física quanto psicologicamente, né? E a gente fazer esse acerto também hormonal, né? Porque a gente sabe que com o decorrer do tempo a gente vai tendo declínio hormonal, independente do que a gente queira. A gente pode frear um pouquinho, mas a gente vai ter, então, a gente saber repor esses hormônios, repor os nutrientes, né? Fazer com que o paciente entenda que com o tempo ele precisa se cuidar mais ainda, né? Eu brinco principalmente com mulher, né? Até os 30 anos
ela tem a opção de não fazer academia. Não dá bola para a musculatura dela. Dos 30 aos 40 é um ponto que ela vai ter que ter um cuidado maior. A partir dos 40, não é obrigação. Ela precisa cuidar da massa muscular, porque ela vai perder, né? E vai perder rapidamente, né? E quando chegar a menopausa, então é um tiro. É uma ladeira abaixo. Exatamente. Então é sempre o momento de começar, o momento de se preocupar é hoje, né? Vamos organizar para não precisar remediar lá na frente, né? Sim. Leonardo, o nosso podcast hoje é mais específico para a obesidade, né? Era um assunto que eu queria conversar mais, mas como a gente ama a medicina integrativa, não tem como a gente acabar, né? O assunto é longo. É muito gostoso falar sobre. Mas hoje a obesidade é visto como uma doença crônica, né? Acho que é isso. Sua visão também, quero que você me diga sobre isso. Se existe obesidade saudável, né? E se tem paciente acima do peso, que tenha boa saúde, né? E como é que isso funciona para a saúde dele, né? Estar um pouco acima do peso já é algum risco ou não? Ou eu só preciso me preocupar se eu tiver IMC acima de 30 e obesidade realmente, né? O sobrepeso já é um fator de risco? Eu vou já buscar, que tu perguntou, né? Existe o obeso saudável? Ele está bem? Eu sempre brinco assim, mas ele está super bem. Se ele tivesse magro, estava melhor. É isso. O fato de estar bem, tu pode estar muito melhor, né? Então, assim, vamos dizer assim, por definição, não existe obesidade saudável. Se o paciente estiver com o sobrepeso, né? E aí já entra, né? A gente brinca, não, tem que estar acima de 30 para ser obesidade grau 1, né? Tudo. Não. O paciente está acima do peso, está com percentual de gordura alto, ele está gerando processo inflamatório no corpo, né? E aí a gente vê, os estudos mostram, né, que Covid foi o exemplo maior nosso. Quem é que estava dentro da UTI? Era isso, né? É o grupo de risco que, dependente de qualquer outro risco, diabético, hipertenso, estar acima do peso é fator de risco, independente de qualquer coisa, né? Então, depois eu deixei para o Henrique até para ele nos mostrar uns estudos mostrando. Nos últimos 40 anos, dobrou. A gente tinha 2 vezes mais baixo peso no mundo do que obesidade. Tá? Nos últimos 40 anos, a gente inverteu isso e dobrou. A gente tem mais obesos no mundo, o dobro. Imagina o que é isso em 40 anos. Quer dizer, o que a gente está fazendo não está funcionando. Né? Não, tem um estudo que foi feito... É uma epidemia isso, né? É uma epidemia. E eu falo que isso é a nossa rotina, é a correria, o fast food, as dificuldades, é a indústria alimentícia trazendo isso para nós, né? Porque a gente quer comer fácil hoje, quer comer rápido e fácil. E eu brinco, quer comer gostosinho, né? A gente quer comer as coisas que a gente gosta, né? Agora, chegar em casa cansado, parar para cozinhar, as pessoas não querem fazer, né? E aí... Qual é o jeito? Tem que se organizar, deixar pré-pronto, ter alguém que cozinhou isso, mas a solução não é comer algo fácil. Fácil, exato. Né? E sempre esse alimento hiperpalatável, ele é muito mais calórico, muito mais fácil, né? E a quantidade que tu precisa para alcançar uma caloria muito grande é pequena. A gente vive nesse ambiente obesogênico, né? Eu digo assim, tu vai numa farmácia hoje, na saída da farmácia colocaram um gôndola de comida, chocolate, bolachinha, cup noodles, né? Dá para falar todas as marcas aqui. Cara, meu filho gosta de ir na farmácia, cara, só para pegar um docinho na saída. Exato, tu entende? Tu imagina o diabético tá lá comprando remédio e saindo, sendo municiado pelaquela quantidade de chocolate, tudo é uma dificuldade, né? Então, se a gente não se organizar, se for pego de surpresa, eu sempre falo para os pacientes, nunca seja pego de surpresa pelaquilo que ocorre todo dia. As pessoas, às vezes, me estressei no trabalho, saí e comprei um negócio. Eu cheguei em casa, me estressei com meus filhos e comprei um negócio. Que é o que eu chamo de prevenção de danos, né, cara? Se você sabe qual é a sua dificuldade, você tem que criar uma ação para corrigir aquilo. Exato. Se eu tenho dificuldade ao chegar em casa e me alimentar, deixe isso pronto. É isso. Se você tem compulsão com chocolate, não o compre. Né? Se você já sabe onde você vai errar... Não, eu vou deixar o chocolate assim só para quando eu tiver vontade. Imagina se lá em casa eu deixo
assim, um chocolate para quando eu tiver vontade, eu tenho vontade sempre, né? Eu brinco. Para quem gosta de comer chocolate, por exemplo, e eu tenho em casa, só se eu fosse dar Dalai Lama, cara, né? Para ir lá e não comer aquele chocolate, né? Então eu chamo isso também para o paciente, eu falo de lei da exposição. Não se exponha àquilo que vai te trazer uma consequência que você não quer. Né? Tudo aquilo que te tirar do teu centro, vamos dizer assim, tu tem que deixar afastado. Né? É o que eu falo para os pacientes, por exemplo, tabagista. Pô, dificulta o acesso. Se tu tiver o acesso fácil, vai ficar mais fácil de tu fumar. Então dificulta, coloca obstáculo. Assim como para coisas que tu precisa, por exemplo, academia. Facilita o acesso. Não pega uma academia que tu tem que pegar 2 ônibus e pegar um carro para ir. Vê uma próxima. Deixa a tua roupa pronta de manhã. Não espera para escolher a roupa quando tu for sair de manhã. Porque é mais um empecilho que às vezes, putz, essa roupa não tá legal, não tô achando. Não, já deixa pronta. Aquela roupa que eu vou botar e já vai. Então, tirar os empecilhos de coisas boas e colocar empecilhos nas coisas ruins, né? Então é isso, deixar pronta a comida, né? Saber que, ó, pô, eu vou chegar de noite em casa e vou estar com fome. Então, quem sabe eu tenho comigo aqui 2 ovinhos ali, que às vezes já me dá uma saciedade, eu não vou chegar em casa com tanta fome. Voltando na obesidade ali, Léo, sobre o obeso saudável, eu sempre falo que, mas está tudo bem e tal. Eu chamo isso de metabolicamente compensado, né? Os meus exames estão bons, mas eu estou um pouquinho cedo depois, mas está tudo bem, doutor. Tá tudo bem no seu exame. E por enquanto, porque a hora que desandar é doença direta. E quais exames? Você vai esperar aparecer a doença. E quais exames, né? Esse é o grande. É o hemograma? O hemograma, colesterol, tá tudo bem. E olha lá ainda, né? Lá. Pronto. Se ele tem uma boa genética para metabolizar colesterol, vai estar baixo o colesterol dele, né? Exato. E aí a gente entra em outra história, né? Que hoje eu falo muito para os pacientes, você também sabe disso, que o problema não é o colesterol em si, né? Aí a gente entra numa seara aqui que é mais uma discussão. Mas é o ambiente. E o ambiente, né? O colesterol estar oxidado, né? Em si, isso vem através da inflamação do paciente, colocando esse colesterol embaixo lá da íntima da artéria, causando as placas. Mas aqui, a obesidade, eu queria saber de você, Léo, onde que você vê a obesidade sendo tratada com a medicina integrativa? Como é que a gente consegue potencializar isso, né? Isso. Eu sempre digo assim, não existe... Alimentação talvez seja o mais importante, tá? Mas não existe nada que vá fazer tanta alteração metabólica quanto a quebra do ciclo circadiano, tá? O fato que nós sermos animais com hábitos diurnos é exatamente isso. Para eu acordar de manhã, quando o sol nasce, e eu ir dormir quando o sol se põe. Né? É óbvio que a gente vive hoje num ambiente e vive num mundo que às vezes a gente vai dormir um pouquinho mais tarde, não é algo que a gente vai conseguir às vezes organizar para dormir muito cedo. Mas toda vez que eu quebrar esse ritmo, que eu for dormir perto da meia-noite, né, que eu acordar mais tarde, naturalmente eu vou gerar desequilíbrio e o desequilíbrio vai gerar processo inflamatório. E aí eu vou aumentar. E aí eu já entro tudo, né? Ansiedade, depressão, compulsão alimentar, vícios, tudo isso. Então, a ideia da obesidade é a gente já começar com isso. O paciente que fica dormindo meia-noite, 1h, não está acordando no horário certo, já começou errado. Já é difícil. Ele vai engordar mais cedo ou mais tarde. O sono, a gente sabe que ele é fundamental, não adianta. A pessoa precisa dormir, é onde a gente vai liberar hormônios do bem-estar, hormônio leptina para dar saciedade, tudo isso é à noite, né? Então, as pessoas que perdem, né, essa capacidade de produção, durante o dia, do nada, sai uma compulsão alimentar. Né? A dieta, esse é o outro fator importantíssimo para a gente fazer, né? A gente organizar a alimentação, organizar a dieta do paciente, tudo certinho. Então, a medicina integrativa ela vem nesse aspecto de mostrar para ele o que é normal. Eu brinco que quem rege a lei nossa são nossos antepassados, são nossos genes. Não foi nós que escolhemos que a gente tem que acordar de manhã e dormir de noite. É os genes que estão vindo aí de milhões de anos sendo assim. Então, a gente foi feito dessa forma e quando a gente quebra isso, faz uma tragédia, né? E a gente vê os pacientes muitas vezes, Léo, procurando um grande culpado, né? Uhum. Doutor, vim ver os meus hormônios. Exato. Eu acho que eu estou engordando porque os meus hormônios estão ruins, doutor. Né? E a gente vê isso todos os dias. E como é que você vê isso na tua prática, Léo? Tem uma causa hormonal tão grave como os pacientes muitas vezes procuram?
Você mexe nos hormônios, eles são importantes para o emagrecimento? Como que é isso? Sabe que esse é um ponto muito interessante, que a maioria dos pacientes que chegam, tu já não consegue definir o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Será que é o problema hormonal que gerou esse ambiente? Ou foi os hábitos deles que geraram um problema hormonal? Tu já não sabe mais. Essa é a ideia. Então, tu começa a organizar tudo de novo. Tu tem que observar. Tireoide é um dos principais, né? É fundamental para a gente ver metabolismo. Hoje, se tu estiver acima do peso, tu já está promovendo um hipotireoidismo, que diminui o metabolismo. A gente sabe, por exemplo, no homem, né? Estar acima do peso, tu diminui testosterona. Né? Tu faz um hipogonadismo, que é isso, uma pouca produção de testosterona. E para o homem isso é catastrófico. Né? A partir do momento que tu começa a ter menos testosterona, tu começa a aumentar estradiol, tu começa a aumentar risco cardiovascular, tu começa a aumentar risco de infarto. E é um ciclo vicioso, né? E é um ciclo vicioso. Ganha mais gordura, diminui mais a testosterona, aumenta mais o estradiol e isso vira um ciclo vicioso. Né? É isso. Aí começa a acumular gordura normalmente onde mulher acumula. Resistência insulínica. Então, todo esse quadro, né, hormonal, ele é muito importante. Às vezes é isso, tu precisa mexer nele e invariavelmente tu vai mexer nos hormônios, não tem como, tu vê que está muito bagunçado, mas a gente precisa ver a base também, organizar o porquê que esses hormônios saíram fora do ritmo, num paciente com 30 anos, às vezes. Né? Então não é para estar. Então o hábito dele está ruim, a gente regula aqui, regula o hábito que a gente começa a fazer com que o paciente encaixe e melhore. Né? E se a gente olhar para os hormônios de uma maneira mais ampla, a gente vai ver que só o fato de nós estarmos repondo uma melatonina, para mim não é remédio. Exato. Para mim não é remédio. Você fala para o paciente, a melatonina não é remédio. Né? Nós não estamos remediando nada, nós estamos suplementando algo que você mesmo produz. Né? E se a gente pensar que a reposição de melatonina pode melhorar o sono, não só melhorar o sono, mas modular os hormônios que são produzidos durante a noite. Exato. Pronto. Aí talvez a gente atinja onde o paciente estava desejando, né? Os hormônios tentando emagrecer ele, né? Que não é bem o que ele imagina, mas os hormônios realmente têm um papel fundamental, como você falou aí, né? Léo, hoje se fala muito no pilar de tratamento da obesidade, como a dieta e a atividade física como pilar central, e muitos pacientes ainda acham que esse é o melhor tratamento do emagrecimento. Tem um artigo de uns anos atrás que mostra que 85% das pessoas que tentam emagrecer só com dieta e treino falham. 85%. E aí hoje a gente fala no médico como sendo o tripé, né? Fechando esse tripé como até o pilar central no tratamento da obesidade. Né? Como é que é isso para você, de ter o médico no emagrecimento? Como é que você encara isso? Né? Para nós que fazemos isso é óbvio, mas quero saber a tua visão. E aí a função do médico aqui é estar tratando tanto a reposição hormonal, os suplementos, mas também, né, os medicamentos específicos para o emagrecimento. Né? E hoje nós temos uma gama de medicações que vem aumentando ao longo do tempo. O que passou durante muitos anos esquecido, a obesidade passou esquecida, né? Passou com muito preconceito, inclusive agora que ela começou a ser vista há alguns anos para cá como uma doença crônica. E agora a indústria percebeu nisso um nicho, né? Obviamente. Exato. E começaram a aparecer mais remédios para o emagrecimento. Queria saber de você, quando que você indica, o que você acha, quais são os seus prediletos, tem algum que é o milagroso? Como é que é isso para você, Léo? O médico no emagrecimento e as medicações. Sabe que um dado, né? A previsão, tá, da OMS é que 2035 mais da metade da população mundial esteja acima do peso. Tá? Então imagina que nós temos aí 8 bilhões de pessoas, vamos dizer, né? 4 bilhões de pessoas acima do peso. Tá? Então, isso é um mundo inacreditável de pessoas. E por que a gente vê que falha muito? Né? Eu brinco que eu tinha um pensamento... Cara, e quem vai faturar... Desculpa interromper, mas imagina quem que vai faturar com tudo isso, cara. Tu entende? Primeiro, fast food. O iFood. Até lá vai ser criado mais uns 3 tipos de iFood, né? Para poder gerar e alimentar toda essa galera. E aí a indústria farmacêutica. Exato.
É uma coisa porque, assim, é um nicho que cada vez cresce mais, né? As políticas públicas, elas não estão funcionando, as pessoas estão aumentando o peso, né? As mulheres, principalmente, tá? Tem a previsão que 2025 já ultrapasse obesidade grave, tá? Obesidade grau, obesidade mórbida, o baixo peso no mundo. Então, imagina. Como é grave, né? E se a gente for pegar, assim, o baixo peso tem aonde? É na África ali, subsaariana, em alguns locais da Ásia. O resto, 70% do americano é acima do peso. E o Brasil, né, a América Latina, ela sempre vem no embalo dos Estados Unidos. Então, é o nosso futuro a gente olhando lá na frente. A gente está vendo os Estados Unidos 70% da população acima do peso e a gente vai chegar nisso, porque a gente está seguindo a ordem deles. É o que a gente faz. E aí, eu tinha um pensamento mágico, tá? Eu vou ter que admitir, e talvez, de que assim, com dieta e atividade física, tu resolve. Na prática, a gente vê que não é bem assim. Pelo menos inicialmente. Às vezes, para te dar o start para o paciente conseguir, nesse ambiente, né, estressante que ele vive, né, correria do dia a dia, conta para pagar, muita informação de comida, tudo. Se tu não tiver também, às vezes, o tratamento medicamentoso, tu vai falhar. Não adianta, invariavelmente. Então, a gente vê que hoje, muito paciente inicialmente precisa. E eu digo para o paciente que ele não vai casar com remédio, porque eu vou usar o remédio durante um período de 3, 6, 9 meses, talvez um ano, para ele mudar o ambiente dele. Né? Ele precisa organizar a rotina dele, ele precisa organizar a vida dele, para que ele viva num ambiente melhor, para um ambiente que ele vá se manter magro, né? E aí, nisso os remédios entram muito bem, né? Assim, se a gente for pensar hoje, realmente o Ozempic, ele talvez seja, né, no nosso arsenal medicamentoso, seja realmente o remédio que está fazendo diferença na vida dos pacientes. Principalmente naqueles que fazem acompanhamento médico e não vão na farmácia comprar, porque a vizinha usou, né? E não tem indicação nenhuma. E aí não funcionou, né? E aí não funcionou. Impressionante, não funcionou. Eu usei e não funcionou para mim. Né? Esse é o grande problema. Então, a gente trabalhar com isso tem hoje... a gente tem que identificar o paciente também, né? Por exemplo, se o paciente é mais ansioso, ele é mais compulsivo, né? Esse paciente é mais depressivo, porque tem que cuidar. Pô, um paciente ansioso, eu dar uma medicação que vai piorar a ansiedade dele, não é legal. Então, a gente identifica esses pacientes e hoje a gente tem, né, esse arsenal tão grande de medicamento aí. O Ozempic é um análogo do GLP-1, né, que é um hormônio que a gente naturalmente produziria no nosso intestino quando a gente come para nos dar saciedade. Tá? E hoje, com esse ambiente inflamado, as pessoas já não produzem mais adequadamente. Né, a disbiose, né, que é esse desbalanço do intestino. Hoje a gente sabe que existe dois nichos, da flora intestinal, fugiu o nome agora, completamente. Mas que a gente sabe que o desbalanço entre Firmicutes e Bacteroidetes, ele é uma das causas do aumento da degradação do GLP-1. A pessoa não tem saciedade, então a pessoa precisa comer. A gente sabe que isso a parte intestinal já está envolvida. Né? Então a gente pode atuar dessa forma. O paciente ansioso, a gente tem antidepressivos hoje, a gente tem combinações de remédios hoje que atuam muito bem na compulsão alimentar. Né? Então, como a bupropiona e o naltrexone junto, a gente sabe aí que já tem muitos estudos mostrando esse benefício dele. E a associação dos dois, que se mostrou é positiva na obesidade. Né? Não é só a bupropiona isolada, que já foi estudada, inclusive, mas a associação dos dois melhorando esse resultado de redução de fome, controle de saciedade, né? Principalmente com ação central. A naltrexone, ela faz um bloqueio, porque o que acontece? A bupropiona age a nível central, mas o corpo tem um mecanismo de fazer um feedback negativo dizendo para parar essa ação. E a naltrexone entrou para bloquear esse bloqueio, vamos dizer assim. Então, ele deixa a bupropiona agir mais. Então, é uma combinação legal também que a gente pode usar para alguns tipos de paciente, que funciona muito bem também.
E uma coisa, Léo, que eu falo para os pacientes aqui em relação à obesidade se a obesidade é uma doença crônica, ela não tem cura. Doença crônica não tem cura, né? Isso é um conceito importante a gente entender. Ela tem controle, né? Então ela é controlada pelo medicamento. Ela é controlada pela minha aderência à dieta, atividade física, melhora metabólica, melhora hormonal, melhora do sono, melhora do intestino. Então o que eu costumo falar para eles é: a medicação você vai usar por um período necessário. Se for para sempre, que ou seja, para controlar uma doença grave como a obesidade hoje, que leva a inúmeras outras doenças, né? Como infarto, AVC, diabetes, pressão alta, mortalidade precoce, câncer, né? Hoje se vê o câncer muito ligado à obesidade e facilmente de entender pelo ambiente inflamatório, né? Então, e sem contar agora o Outubro Rosa, né? É bom associar um dos fatores, o fator de risco mais importante para o câncer de mama é ganho de peso. Tá. E tem um artigo, cara, que eu falo inclusive para os pacientes com frequência, que é mostrando o que levaria a um maior risco de câncer de mama, né? Se é uma mãe com histórico de câncer de mama ou se é um paciente obeso e com múltiplos fatores de risco. Esse ambiente ruim é mais risco para câncer de mama do que ter uma mãe com câncer de mama. Essa parte a gente entra na genética, né? Muita gente pergunta assim, mas a genética está envolvida, né? E hoje a gente vê, óbvio que tem genes que estão associados com a obesidade. Então tem um gene específico que é o mais conhecido, que é o FTO, que ele está associado. Agora, se fosse isso determinante, todo mundo que tem o gene é obeso, né? E não é o que acontece. Muitos pacientes que têm o gene não são obesos. E tem gente que não tem o gene e é obeso também. Então, quer dizer, o que faz diferença? É o ambiente, é os hábitos. É isso que faz diferença para te fazer. Então, essa parte da genética, né? Uma mãe é muito menos impactante do que teus hábitos, né? Sim, sim. E aí a gente vai falar em expressão gênica, né? O quão positivo ou bom está o ambiente em que ele está para que essa expressão gênica não seja tão forte naquela pessoa, né? E aí, em relação à medicação, o que eu falo assim para eles é: se você conseguir controlar essa doença com hábitos de vida, positivo. Não vai precisar de remédio. É como o paciente que a gente já escutou, a gente, né, já teve alguém assim, que tinha diabetes inicialmente, começou a tomar remédio, mas aí emagreceu, entrou na dieta, mudou hábitos, faz atividade física e não precisou mais da medicação. Eu tenho a minha doença controlada por hábitos de vida. Exato. Se eu não conseguir isso, né, por N motivos, entre eles metabólicos, pode ser que eu precise tomar o remedinho do diabetes para sempre. Né? E se eu precisar tomar um remédio para a obesidade, para me manter magro, saudável, com menos gordura, menos inflamado, para evitar inúmeras doenças, o benefício é muito maior. Por que não? Exato. Né? Então, acho que é importante a gente desmistificar isso hoje um pouco, que é a utilização de medicações por longo prazo para tratar doenças tão graves que a gente tem hoje, e aí tirar esse preconceito sobre a obesidade, acho que é super, super, super importante. Sabe que eu digo que a obesidade ela é a doença mais persistente que nós temos. A doença mais persistente que a gente tem. Se tu der uma brecha, ela volta. Tá? E rápido. Né? Normalmente, teve um problema no trabalho que desencadeou uma crise, a pessoa... Então, tu tem que estar sempre monitorado, tem que estar sempre com os olhos abertos, porque ela é persistente. A hora que tu der a brecha, ela volta. Então, é para o resto da vida. Né? Eu digo, é mudança para o resto da vida, porque tu vai levar ela contigo para sempre. Mas tu pode manter ela controlada. Se for preciso remédio, que seja feito. Porque o benefício de tu usar o remédio, ele supera em escala gigantesca os malefícios de tu estar acima do peso. Né? Então, a gente sabe que isso não há comparação. Perfeito, Léo. Hoje se fala muito nas terapias injetáveis, né? Como é que funciona isso? Nós temos aqui no Instituto, né? Na verdade, nós usamos bastante.
Como é que funciona isso? Como é que você utiliza as medicações injetáveis na obesidade? Qual a função delas? Sabe que essa é uma história que todo mundo fica assim, terapia injetável, o que é isso tudo? Como se fosse uma coisa nova, né? As terapias injetáveis, por exemplo, se a pessoa está com dor de cabeça, tomou uma dipirona, não adiantou, tomou um anti-inflamatório, não funcionou, ela vai fazer uma terapia injetável, vai fazer uma medicação na veia. Vai lá no pronto-socorro, né? No pronto-socorro e vai fazer. Hoje, qual é a ideia da terapia injetável? Tem pacientes hoje com intestino tão ruim, a digestão tão ruim, que não adianta tu colocar nada via oral para ele, que ele não vai funcionar. Então, às vezes, tu precisa usar o injetável para isso, para esses pacientes que não têm mais por enquanto, até mudar os hábitos, não tem uma digestão boa. A gente sabe que a gente precisa limpar o ambiente, né? Não tem um ambiente inflamado, ele te bloqueia. Então, às vezes, a pessoa está emagrecendo o músculo e a gordura está quietinha lá, né? Então, tu desinflamar esse ambiente, e a forma mais rápida é usando os injetáveis, né? De uma forma segura, de uma forma... A gente vê na prática que funciona, né? O paciente se sente melhor porque tu está dando nutriente, tu está limpando o ambiente dele, né? Então, os injetáveis, eles entram com um arsenal muito bom para ele participar do emagrecimento, né? Eu não gosto de soro do emagrecimento, não existe isso. É o soro para melhorar a tua saúde, para te dar possibilidade de tu emagrecer, né? Ele vai melhorar o teu ambiente, vai fazer as reposições. Pós-bariátrico, né? É um grupo obrigatório. Obrigatório. Né? Obrigatório. Eu acho que ele vem assim, inclusive, Léo, para complementar a nossa receita, né? Porque eu vejo que na minha prática, há alguns anos atrás, eu ia passar uma receita, eram 2, 3, eu brinco com os pacientes, 4 folhas, que a gente olhava aquilo e achava lindo, né? Nossa, olha a composição que eu fiz entre isso. A técnica ali na prescrição estava linda. E para o paciente tomar 20, 30 comprimidos por dia, né? E aí, com as medicações injetáveis, a gente conseguiu uma eficácia muito maior, né? Porque a gente tem uma absorção muito melhor. A gente tem o paciente vindo para o consultório, então mais perto de nós. Mais perto, né? Acompanhando. A gente está acompanhando, vendo se ele está fazendo. Porque se não passa 30 comprimidos, ele toma 10. Qual é a aderência, qual é a eficácia disso, né? Então, com os injetáveis, a gente tem uma melhor aderência, uma melhor eficácia, uma melhor absorção e, consequentemente, um melhor resultado. Né? Com certeza. E aí, em vez de virar 3 folhas, virou uma folha. E se a gente for falar em associação com implantes hormonais, então... Já é mais É sensacional, né? Porque a gente bota um implante lá e só vai pensar em 6 meses depois sobre aquilo. Uma aderência de 100%. Exato. Né? Obviamente que a gente não pode usar tudo em implante, mas algumas coisas que a gente consegue usar no implante, eu acho que potencializa muito o processo do paciente. Porque a gente consegue fazer algumas coisas via oral, que são obrigatórias, né? Algumas coisas injetáveis, né? Que via oral vão ser ruins, e são algumas coisas mais importantes para melhorar o metabolismo, e algumas coisas em implante, tendo 100% de aderência do paciente. Então a gente consegue uma composição de tratamento hoje sensacional. Exato. Os implantes, eles vieram aí principalmente, né, para resolver muitos problemas que a gente tinha, principalmente com a aderência, né? Esse é o grande problema, porque tu usar um pouquinho e parar, esquecer, fui viajar e não lembrei, né? Então acontece muito, tu quebra esse tratamento. Então, às vezes tu tirar um pouquinho a responsabilidade do paciente, o paciente gosta, né? Porque ele não está precisando se preocupar com isso. E quem gosta de ficar tomando 30 comprimidos todo dia? dia? Né? A gente no dia a dia, a gente sabe que isso às vezes esquece, cansa, esqueci, fui para lá, não levei. A gente faz isso, né? Imagina para o paciente que às vezes ele não sabe ainda a importância que é usar todo dia, tudo. Então, hoje cada vez mais a gente tem possibilidade, tá? Então, eu brinco, a gama de pacientes que se beneficia disso é gigante. Então, a gente precisa também ter, né? Eu brinco, ter no nosso arsenal ali que a gente abre tudo isso, né? É para todo mundo? Não é. Mas para quem tem indicação, muda a vida. Exato. Maravilha. Léo, eu queria agradecer aqui a sua presença. Prazer. Foi sensacional a nossa conversa aqui, foi um bate-papo gostoso, realmente, né? A gente falando sobre o que a gente gosta e o que a gente faz, inclusive para nós e para os nossos pacientes. Já me surtiu aqui mais umas 10 ideias, né? Para a gente ter novas conversas sobre alguns assuntos mais específicos, né? Mais pontuais. Então, eu quero agradecer a você, uma boa noite. Deixa um
uma mensagem final aí para os nossos seguidores. Um prazer, pessoal, ter participado. É sempre bom falar de saúde. É uma coisa que eu gosto, eu tenho que me cuidar, senão eu falo demais, né? Mas sejam bem-vindos aqui no Instituto. A gente está aqui para ajudar vocês. Venham conhecer, é um ambiente maravilhoso. E uma boa noite para todos vocês. Valeu, Léo.